Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não fala inglês, você vai ver só. Bom, nesse vídeo eu vou direto ao ponto. O verdadeiro motivo de você ainda não ter dominado o inglês é que você simplesmente não teve acesso às coisas que realmente travam os brasileiros. Porque quando você tem acesso a isso, você desperta a consciência e consegue avançar nesse obstáculo. Sabe aquelas aulas que você aprende ali um monte de palavra isolada, aí você faz anotações, faz a sua lista de vocabulário, começa a decorar ali que beautiful, é bonito, é bonita, começa a decorar os tempos verbais do passado, perfeito, não sei o quê. Pois é, é exatamente isso que tá te travando, porque isso não tá te preparando para a vida real. Existem alguns pequenos obstáculos que são quase que imperceptíveis que impedem o seu avanço, né? Principalmente o avanço de quem fala português. E aí, se você não souber como lidar com eles, não adianta. Você vai continuar sempre preso no básico do inglês. Vou te mostrar quais são eles, porque ninguém comenta quais são. Então, esse vídeo vai ser valioso. Fica aí. Primeira coisa de tudo, que é o foco que muda o jogo dos meus alunos no aprendizado, é a fala conectada, né? Essa é uma das maiores barreiras para quem tá ali nessa tentativa do inglês. Diferente do nosso português, né, que aqui nós temos palavras que são pronunciadas meio que de formas mais separadas, né? A gente tem um som isolado de cada palavra. Mas no inglês é bem diferente. As palavras se juntam, faz meio que um ritmo único, faz um som ali que pode ser completamente diferente do som isolado. Então os nativos em inglês, eles não falam palavras por palavra como a gente fala. Eles ligam muito os sons. E isso vai levando a criar novos sons. Por exemplo, what do you want to do? Se torna uma coisa tipo, what do you wanna do? What do you wanna do? Então, se você acaba esperando que você vai ouvir ali claramente what do you want to do, você se frustra, porque o inglês natural que o nativo vai falar com você, ele é recheado dessas junções de sons. E aí, quando você não entende essa coisa ali de fala conectada, quando você nunca viu sobre isso, você acaba travando quando você tem que entender o que um nativo tá falando num filme, numa série, ou com você pessoalmente. Um outro grande empecilho que mais atrapalha do que ajuda os brasileiros são os falsos cognatos. Os falsos cognatos são palavras que parece que são, sabe aqueles amigos falsos? É exatamente essa tradução deles. Eles parece que são uma coisa, mas têm significados completamente diferentes. Por exemplo, um clássico que eu até falei semana passada com uma aluna minha é sobre a palavra pretend, né? Pretend não significa pretender, que quando você bate o olho parece que é isso. Mas pretend significa fingir. Então imagina você falar alguma coisa. I pretend to go. Eu pretendo ir, que é o que você quer falar, mas você vai estar falando, eu vou fingir que eu vou. Olha como muda o sentido da coisa. E ó, falsos cognatos existem muitos no inglês, né? É muito fácil de você acabar caindo nessa armadilha, achando às vezes até que você entendeu ali uma frase, quando na verdade o sentido pode ser completamente outro, como eu acabei de te falar nesse exemplo. Esse tipo de confusão, ele é muito comum, né? E pode ser um grande desafio, porque naturalmente o seu cérebro vai se conectar a algo que é familiar para você, e você pode trazer essa tradução errada. Então isso exige de você uma atenção muito extra e uma cabeça aberta para você entender novos significados e para você entender que o que parece não é. Quando você entende que o que parece não é, você começa a buscar esse outro significado. Então, esse é um dos pequenos, mas grandes erros que, quando acontece, pode gerar uma grande insegurança para você no seu inglês e pode acabar te travando. E claro, um outro grande problema aqui para os brasileiros, né, que eu toco em todas as minhas lives, em todos os meus vídeos que eu faço na internet, é a fonética. Gente, não adianta. A fonética do português é completamente diferente, né? No português, como eu falei, a gente fala as palavras isoladas. Nós temos os sons mais definidos, né? Nós temos um jeito nosso particular de pronunciar. A nossa língua, quando a gente fala português, está sempre aqui perto dos dentes, aqui, ó. Mas no inglês, não. No inglês, o som ele é mais aberto, ele é mais com a língua puxada para trás. Muitas vezes, no inglês, dois sons acabam se juntando, né? E aí cria um som que a gente nem tem no português, como as palavras thought ou think, que são palavras que tem o TH, que faz uma pronúncia de um som que a gente não tem no português. Então isso torna muito mais difícil.
Então, quando você entende essa diferença fonética e estuda ela, como eu aplico com os meus alunos, você começa a fazer essas percepções, o seu cérebro vai fazendo essa inteligência linguística, isso é um assunto científico de Harvard, e com essa inteligência linguística você vai internalizando mais o idioma e vai sacando e vai ficando cada vez mais fácil. E aqui entra o conceito de neuroplasticidade. Agora eu quero te dizer mais ou menos como que você pode fazer um esforço para superar esses obstáculos que travam o seu inglês e começar a ter mais confiança na sua fala. Bom, primeira dica que eu quero te passar é para você meio que internalizar, resolver esse problema da fala conectada, né? O grande segredo é uma dica que eu passo em quase todos os vídeos, que eu falo muito, é você praticar o shadowing, né? O que é o shadowing? É você escutar e repetir ao mesmo tempo. Né? Então repete a entonação, repete o ritmo, repete a expressão corporal exatamente ao mesmo tempo que você está ouvindo. Isso vai ajudar o seu ouvido a se acostumar com essa ligação de palavras, com essa ligação de frases que ocorre na fala fluida. Então, quanto mais você começar a praticar, mais o seu cérebro vai se adaptando, né, ao ritmo natural ali do inglês, como você vai vendo nativos. Você passa a entender frases inteiras sem precisar decifrar cada palavra, sem precisar decifrar o som isolado de cada palavra. Você começa a internalizar as ligações da fala. Agora, com falsos cognatos, uma dica muito bacana, muito poderosa mesmo, é você fazer uma lista deles, os principais, né? Quem é do meu curso tem uma aula lá no intermediário, mais ou menos, com mais de 100 falsos cognatos. Mas não só anota ele isoladamente, coloca eles numa frase aplicada. Por exemplo, né, você entendeu ali que pretend não é pretender, é fingir. Então você cria uma frase com isso. I pretend to be asleep, né? Então eu fingi que eu estava dormindo. Olha como você já aplicou da maneira correta. E aí quando você começa a usar esses falsos cognatos em frases corretas que façam sentido, que você esteja entendendo o significado, o seu cérebro começa a entender melhor esses contextos, né, que são diferentes, e vai evitar aí de você fazer confusões futuras. Essa prática, ela vai te ajudar não só a memorizar o vocabulário ali de uma maneira correta, mas também entender como que você pode encaixar ali na formação de frases, né? Para você fazer uma aplicação natural do idioma. Olha que legal essa atividade, simples, porém bem eficiente. Agora, uma dica que eu posso te dar para você meio que começar a se familiarizar com a fonética do inglês, né? Não adianta, é você começar a praticar a pronúncia desses sons que são mais específicos, né? Como eu te falei, o TH na palavra think é um som que nós não temos no português. Então, para você aprender esses sons, começa a ver nativos falando, grava você mesmo falando, começa a comparar lado a lado com um nativo. Olha que legal essa dica, né? Pode até parecer estranho ali você ficar falando think, se gravando, mas essa prática, isso vai te ajudar não só a você escutar você por conta própria, né? Ver o seu gesto ali, poder fazer os seus ajustes ali na sua pronúncia, fazendo essa comparação. Então, cara, isso vai fazer uma diferença enorme pra você. E ó, lembra de uma coisa, o inglês, não adianta, tem um som, tem uma sonoridade que é muito própria, né? Então, essa prática ela é fundamental para te ajudar nesse desenvolvimento de não ficar com aquele inglês travado de indiano, sabe? Ó, o mais importante de tudo, começa a praticar o inglês sem medo de errar. Não deixe esse medo de errar paralisar você. Não deixa. Errar faz parte do seu processo. Quanto mais você se expõe ali ao idioma, mais confiança você começa a ganhar. Mais rápido você vai entendendo como resolver esses erros, como superar essas barreiras. E é claro que se você quer um profissional em linguística que já formou mais de 15 mil alunos, o link do meu curso está aqui na descrição. Você quer ter o meu acompanhamento, acha que faz sentido eu estar do seu lado, te motivando nessa jornada, vai ser um prazer ter você aqui na turma. E antes de você sair, o YouTube tá te mandando algum vídeo muito bacana aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, assiste os outros que eu garanto que você vai gostar mais ainda. Ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, eu preciso do seu engajamento. A gente se vê no próximo vídeo.